João Coutinho de Figueiredo é o nosso primeiro convidado do Unboxing Europe. É o primeiro? É o primeiro. E, portanto, é uma honra, é um socialista, um liberal, ou dois liberais democratas aqui à mesa. Antes de mais, obrigado por ter aceito o convite. Eu gostava de lhe dizer uma coisa, que ainda não tinha dito. Excelente campanha que a Iniciativa Liberal fez do ponto de vista da comunicação com os mais jovens. A partir daí discordamos em quase tudo. Vamos focar, talvez, em algumas coisas que concordemos mais logo desde o início. Nós tivemos já algumas audições aqui no Parlamento Europeu, uma delas com a comissária que será responsável pela inovação, um dos grandes temas da Iniciativa Liberal, um dos grandes temas que eu também tenho debatido e o Partido Socialista tem sido como é que nós vamos projetar um país diferente que pague melhores salários, como é que vamos traduzir conhecimento para a economia. Essa é outra luta comum. 28º regime. Como é que nós, por um lado, podemos lutar para que no espaço europeu haja mecanismos comuns, haja um mercado comum, para que haja as mesmas regras para uma empresa em Portugal que esteja a trabalhar em Espanha, tenham os mesmos mecanismos, a mesma jurisdição, do ponto de vista fiscal. Como é que nós podemos fazer isto sem entrar numa corrida até ao fundo e, pelo contrário, utilizar este espaço de partilha transfronteiriço para um espaço de partilha comum? Bom, primeiro que tudo, muito obrigado. Tem muito honra ser o primeiro. Acho que é uma iniciativa muito gira tua, pessoal, isto não tem nada a ver com o Partido Socialista, de quem não tem uma distância tão grande como pudeste entender na introdução. Porque não é só o facto de nós termos feito uma boa campanha pelos jovens que devia agradar. Eu, por exemplo, revia-me imenso, quando estava a crescer e fiz a minha formação política no diabar da nossa democracia, eu revia-me imensas coisas que o PS queria, a começar na integração no espaço europeu e noutras coisas. Acho que o PS era um partido bastante mais liberal enquanto o Mário Soares foi vivo do que é hoje. E isso preocupa um bocadinho, porque o socialismo democrático, pujante e com estas pulsões liberais, eu acho que é absolutamente fundamental para as reformas que a Europa precisa. Continua a ser, aliás, da sua fundação, um partido, para mim, pelo menos, um partido bastante liberal, não do ponto de vista económico, do ponto de vista social. Sim, mas as duas coisas não são esta coisa de que existe a economia e depois existe a sociedade, é uma ficção que eu não sei quem é que inventou, porque as pessoas trabalham 8 horas por dia, as pessoas vivem daquilo que é a economia, as pessoas são afetadas por aquilo que a economia faz, para o bem e para o mal. Portanto, eu não vejo separação nenhuma. E a liberdade individual que nós defendemos, vendemos-la na vida social, na vida pessoal, na vida profissional. Eu acho que nós fazemos de forma diferente. Aliás, aí a intenção, ou já mesmo sobre este 28º regime, para nós também é importante dizer que para um social-democrata é tão importante que tenhamos as mesmas regras transfronteiriças, mas depois que caminhamos no mesmo sentido quando falamos do mercado único. Certo. Ou seja, que não seja mais importante para uma empresa ter uma regra que lhe seja benéfica na Irlanda para sair de Portugal, ou seja, sair de qualquer outro país. E, portanto, aí, do ponto de vista económico, também há uma congruência que no espaço socialista... Há duas maneiras de falar dos problemas que, no fundo, são a falta de harmonização ou a falta de facilidade de empreender atividade económica no espaço europeu. Uma é fazer um bocadinho que agora se discute por causa do relatório da Draghi, porque somos muito piores que os americanos numa série de coisas, é porque não temos umas empresas tipo Delaware Inc., que os americanos têm, que também têm uma data de regras diferentes por Estado. Mas depois tem um Estado que tem aquele estatuto de Delaware, que toda a gente entende e que se pode. Já agora, que até hoje, às vezes, do que empresas chinesas do ponto de vista tecnológico. Muito. É usado por toda a gente, tem essa facilidade. Portanto, esse é vindo, digamos, do que existe e fazendo uma comparação. A outra é quase partindo de uma utopia, que é se o espaço económico europeu fosse mesmo completamente livre de fronteiras e desse tipo de obstáculos administrativos, o que é que acontecia? Nada de muito bom. Tu chamas de corrida para o fundo. Não se chamaria a mesma coisa, mas provavelmente não era nada muito bom. Então, o que é que temos que pôr para chegarmos a um ponto onde não tens os impactos negativos dessa abertura e consegues melhorar bastante aquilo que é de facto um problema, que é alguém que abre uma atividade económica num país e quer operar no espaço europeu, tem dezenas de obstáculos, a começar na própria constituição da empresa. E regras diferentes. A parte fiscal tocas logo na matéria mais sensível, porque nenhum de nós, a começar por mim, está disponível para dizer vamos harmonizar regras fiscais e ter impostos que, não sendo europeus, são decididos nacionalmente, mas com uma baia tão estreita que é como se fossem decididos transnacionalmente. Sobre os impostos que podem ser ou não europeus, neste momento são uma competência dos Estados e nada para ver que se altere. Nós tivemos um debate muito interessante ao longo dos últimos anos e que vai continuar no debate permanente e que já agora eu acho que aí nós ficamos mais próximos, não diria Iniciativa Liberal Partido Socialista, mas talvez o centro político, a esquerda-direita, que é nas nossas responsabilidades. Responsabilidades enquanto cidadãos, responsabilidades enquanto Estado. Nós fizemos uma coisa no último mandato na União Europeia que foi contrair dívida comum. Significou isso termos um compromisso, desde logo, por pagar essa dívida. E nós enfrentaremos neste mandato também um outro desafio. Não só do mercado único, não só da integração do novo mercado, como é que se paga essa dívida? Certo. Avançamos com mais impostos europeus? Não é por acaso que essa estreia
na mutualização da dívida ocorreu em circunstâncias particularmente dramáticas, difíceis da pandemia, que era obviamente necessário muitíssimos recursos rapidamente para debelar. Podes-me dizer que vai ser... Mas não é necessário agora também com o relatório Draghi a dizer que nós precisamos ser mais competitivos do relatório Letta a dizer que precisamos aproveitar o mercado único? Nem vou fazer meus os argumentos frugais dos países que não gostam nada da mutualização de dívida, nem vou assumir que aquilo que foi feito por motivos de necessidade se vai repetir ad eterno, sem fazer a discussão que na altura devia ter sido feita e não foi, ainda hoje não foi. O mecanismo de recuperação e resiliência é financiado por esses fundos e por essa emissão de dívida comum europeia, com maturidades que começam já a vencer a partir de 2026, portanto, para já estamos a servir apenas juros, a partir de 2026 vamos servir reembolsos, estamos a falar de já muitas dezenas de bilhões de euros, bilhões não, milhares de milhões de euros, que a Europa vai ter que responder, e não se incluiu isso no orçamento, nem na revisão orçamental da União Europeia. Isto é o protótipo da irresponsabilidade fiscal. Contraímos uma obrigação, um compromisso, sem saber como é que o vamos pagar. Sim, aliás, deixámos-lo para o quadro financeiro seguinte. Exatamente, que é uma coisa, é um simulacrozinho da irresponsabilidade intergeracional. Quem vier a seguir e quem não sei, quem tem que decidir o quadro seguinte, que resolva o problema. Na altura, no quadro de uma resposta emergencial, de uma resposta a uma crise, e portanto, obviamente que assumindo... E depois dizem... Uma coisa que é importante resolver esta crise. É importante resolver esta crise, mas depois abrimos também outro desafio, que é um desafio que, não o sendo, já é um desafio que tem uma resposta de enquadramento federalista. E assim, a resposta de enquadramento federalista é dizer que os Estados teriam de gastar o dinheiro consoante os pilares que a União Europeia própria ela encontrava. A minha pergunta aqui é, temos o relatório Draghi que aponta áreas fundamentais de desenvolvimento da União. Temos o relatório Letta que diz que nós precisamos de aproveitar melhor o nosso mercado único, sob pena de, do ponto de vista geopolítico, geoestratégico, sermos insignificantes. Como é que nós fazemos isto sem avançarmos em maior harmonização, mas sobretudo em maiores competências partilhadas, não só do ponto de vista da emissão de dívida, porque ela é uma ferramenta, mas do ponto de vista da seleção de riqueza. Uma pista de solução. Não sei se é a solução, mas é uma pista de solução certamente. Os famosos 800 mil milhões anuais que o Draghi prevê, para já são um número que eu acho que é um princípio de negociação, não é necessariamente esse. Mas mesmo levando a sério, tem três componentes principais. Tem uma defesa, cujos investimentos são de facto significativos e estão na casa deste reforço que é necessário e em função dos resultados na América ontem, ainda mais necessários, na casa dos centenas de milhares de milhões de euros por ano. Tem investimentos em infraestruturas e tem investimentos correntes em apoios de programas que já existem na União Europeia que não tenham a ver com a infraestrutturação. Eu acho que são realidades diferentes e precisam de formas de financiamento diferentes. A mais fácil, a defesa. A defesa tem fornecedores de equipamento militar e de equipamento de segurança e defesa que são privados, mas só tem clientes públicos. Em princípio, espero eu que na Europa só governos é que comprem tanques e aviões. Tanto quanto saber. Espero eu. O Grupo Wagner não tem e organizações similares espero eu que não tenha. Mas aí há um ponto interessante já agora, que é do ponto de vista das simetrias da própria União Europeia. Depois da simetria da União Europeia... É um problema a resolver. Portugal precisa de defesa? Precisa. Portugal precisa de investir em defesa? Precisa. Portugal consegue comprar equipamentos de defesa a empresas portuguesas? Consegue, mas o equilíbrio de fornecimento, de procurement entre os vários Estados da União é uma das coisas que me preocupa. Se não houver e não está assegurado no âmbito nem do Fundo Europeu de Defesa, nem da Agência Europeia de Defesa. Portanto, este é o tema de defesa. O tema das infraestruturas. Surpreender-te a ver que um liberal está preocupado com intervenção. Não, está preocupadíssimo com a situação na Europa e percebe a urgência da sua solução. Portanto, o timing da resolução da parte infraestrutural dos problemas, seja nas redes elétricas, seja nas redes de transporte, seja nas redes de telecomunicações, exige que, quer dizer, fazer o tarde mais é a mesma coisa que não fazer. A mim não me surpreende, porque eu acho que um liberal consciente aceita que o Estado seja catalisador desse investimento. E, portanto, tens aqui logo duas frentes onde o investimento público é perfeitamente possível e desejável. Resta os apoios aos programas já existentes ou outros eventualmente a criar mais direcionados para a investigação e desenvolvimento, para as empresas, para apoios sociais, para a política agrícola comum, para a política de energia. Todos esses têm que se ver com muito cuidado. Já agora, protecionismo de mercado, e porque falo com um liberal, é exatamente o contrário, porque nós vemos umas eleições americanas onde uma ideia de liberdade individual, identitária, contrasta com uma outra ideia de liberdade excessivamente económica e, portanto, para o americano comum isto colocou-se em prática, mas essa liberdade económica depois não foi uma liberdade do ponto de vista de comércio global, da liberdade do comércio global, foi pelo contrário,
a inversão, o E proteccionismo. mesmo a liberdade individual não é aplicada a outros que não sejam residentes nos Estados Unidos. Como é que isso impacta a União Europeia? Ou seja, tem uma perspectiva não catastrofista desde logo. Portanto, estas eleições... Achas que a União Europeia vai retaliar acho que não, olho por olho, dentro por dentro? acho que não pode. Mas achas que vai? É porque essa tentação que me preocupa, devo dizer francamente. Olhando para a história, nós precisamos entender, para mim, uma coisa fundamental. Os Estados Unidos são o principal parceiro da União Europeia. Outra coisa é os Estados Unidos, a União Europeia ou os europeus, ficarem mais dependentes do humor dos Estados Unidos quando eles se dirigem à urna do que a sua própria intervenção. E, portanto, aí, obviamente, que hoje nós teremos consequências daquilo que pode ser uma guerra híbrida comercial ou daquilo que pode ser o maior proteccionismo dos Estados Unidos, o maior mercado do mundo com o qual a União Europeia tem relações comerciais. Depois, cá dentro, como é que isso se reflete? Não só do ponto de vista do investimento, já lá fomos, infraestruturas, o que precisamos fazer mais no mercado único, no desenvolvimento industrial. Eu queria levar a um outro ponto, e aqui provavelmente vamos divergir, que tem que ver com o brain drain. Fuga de cérebros, fuga de pessoas, desertificação demográfica de pessoas altamente qualificadas, que geralmente são muito distantemente pagas. Qual é o teu ponto? Em Portugal nós ouvimos muitas vezes dizer que o choque fiscal pode funcionar. O choque fiscal do ponto de vista da redução de impostos e, portanto, a reduzir aquilo que é a carga tributária do Estado, permitir maior rendimento disponível para as famílias. Sim, se vês bem as nossas intervenções, Há são na lógica, baixa imposto é necessário, não é suficiente. Não é suficiente. Certo, Estamos a brain drain, mais uma vez, fuga de talentos. Mas sobre a fuga de cérebros, nós vemos que no espaço da União Europeia, não só geograficamente distantes, mas também distantes do ponto de vista da aplicação de impostos a rendimentos sobre pessoas, Portugal, Bulgária, temos o mesmo problema de fuga de cérebros com taxas completamente diferentes. Em Portugal muito mais elevadas, na Bulgária muito mais baixas. Qual é o caminho aqui para países que são periféricos no espaço da União se tornarem centrais? Os impostos, nomeadamente os impostos sobre o rendimento do trabalho, são apenas uma pequena parcela daquilo que está efetivamente a ser o motivador do brain drain e da imigração dos talentos dos países europeus, Falta que é a diferença. diferença salarial. Portanto, o problema é a diferença salarial. O que é que se diz a um jovem alemão que diz que recebe pouco? Para já tinha que saber que o jovem alemão era, para ver se estava de facto a falar a sério. Mas se recebe pouco é porque está a trabalhar numa indústria que, no caso alemão, provavelmente não se desenvolveu nem se atualizou como devia. A economia alemã está com os problemas que tem hoje em dia porque, de facto, parou no tempo. Mas teve uma política de responsabilidade orçamental de tal maneira rígida que não permitiu que a infraestrutura em muitos níveis na Alemanha se tenha mantido minimamente atualizada. Foi muitas vezes, às vezes, não foi muitas vezes, foi muito frequentemente a falta de investimento público para entender que esses eram setores críticos, o setor automóvel, que hoje diz que é preciso mais investimento público e salvaguardar do ponto de vista tarifário um conjunto de matérias para que se consumam carros. Voltando à imigração. A Europa está, de facto, em risco de ter um problema à sua escala, igual a que Portugal já vive há muitos anos, que tem jovens muito qualificados, um sistema de ensino que produz, de facto, gente com muita qualidade. E não os consegue ter. E não os consegue ter por diferença salarial, dizes-me. Se a diferença salarial, que muitas vezes é do simples para o dobro ou para o triplo, não é reduzir impostos sobre o trabalho de 500 ou 600 euros por ano, que vai ser suficiente para inverter essa decisão. Estou de acordo. Mas faz parte do problema e é um sinal. Portanto, faz parte do problema. Até porque a progressividade do nosso IRS é de tal forma grande que a diferença de salários líquidos, à medida que vais subindo na tua carreira, aumenta e aumenta muito por via da fiscalidade também. Mas sou o primeiro a reconhecer que isso é apenas uma parte do problema e nem sequer a maior parte do problema. A questão passa a ser como é que se aumenta salários. Eu lembro-me que perguntaram isto uma vez ao Paulo Raimundo do PCP, ele diz, aumentam salários, aumentando salários. Eu acho que está certo, mas não ajuda muito. Aumenta-se salários tendo empresas que tenham muita necessidade de empregar pessoas que ganhem bem, sem se pagar bem. Especialização da nossa indústria. Não, e entrar em negócios, e é por isso que isto tem ligação com a história do 28º regime, que começámos por discutir aqui hoje, é que se tiveres empresas portuguesas com grande facilidade de escalar rapidamente a sua atividade, começar a entrar rapidamente noutros mercados, ter acesso não só a clientes e a mercados diferentes, mas também a financiamento mais fácil, rapidamente se chega à conclusão que elas só conseguem fazer isso e sustentar esse modelo de negócio se tiverem pessoas muito boas. E só as conseguem aguentar se lhes pagarem particularmente bem. Se pagarem, isto não há segredo, se pagarem tão bem quanto aqueles que poderão ser a tentação para essas pessoas. Nós podemos ainda abordar aqui alguns temas, vamos terminar e vou-te deixar uma
Uma pergunta, não vai ser nem sequer uma provocação. Totalmente de acordo nas questões em que temos de trabalhar conjuntamente. Eu acho que os desafios geográficos, ainda para mais nas instituições europeias, às vezes sentem-se tanto como os desafios ideológicos. E um país como Portugal, sendo um país periférico, é um país com relações suficientemente positivas para influenciar o desenvolvimento da União Europeia. Qual é, para ti, a grande missão destes teus 5 anos no Parlamento Europeu, se pudesse já apontar? E estás mais frustrado ou mais, esperançoso depois das audições que já ouviste? pensei nisso, a primeira coisa que me saiu foi uma coisa negativa, era não quero chegar ao fim dos 5 anos e estar a fazer política da forma como se faz política no Parlamento Europeu, que é particularmente pouco transparente, muito Chata. pessoalizada, mas isso chato é em muitos sítios, e interessante também em muitos sítios, aqui também, não é uma questão disso, é pouco transparente, é pouco pessoalizada, e por cima num processo legislativo que tem tantas fases de compromisso que acabamos por perder a essência. E é tão tardia. Lenta, e perdes a essência do que era suposto legislar à partida. Se não for uma coisa negativa, vou responder uma coisa que é um bocadinho lá para Alice, mas que é muito verdade. É uma verdade a Paulo Raimundo? Ou... Não, eu espero que seja um bocadinho melhor. Eu gostava de dizer que cumpri substancialmente as promessas eleitorais. Tinha feito o meu melhor para pôr a Europa de novo numa cena de crescimento, tinha feito o meu melhor para... São políticos já pensam na próxima eleição, não cumprir promessas. Não, é aquilo que me permite ter um bocadinho de, se quiseres, de orgulho moral. Que eu fiz uma promessa às pessoas em 2024, quando chegar a 2029, não foi mais do que tentar. Vou tentar, acho que vou conseguir dizer que tentei, mas que consegui alguma coisa com essa tentativa. Okay? Porque esse é o compromisso, para prometer às pessoas uma coisa, o mínimo, é poder-lhes entregar uma coisa de volta. Totalmente de acordo. Espero que isto não pareça muito... Mas não é, para numa coisa... Não sei se inventamos aqui as verdades de Paulo Raimundo, mas assim fechamos. E, João, muito obrigado por teres aceito o convite. E este é o primeiro. E é o fim do primeiro Unboxing Europe com o João Coutinho Figueiredo.